Nós estamos, na 5ª semana dessa corrente e hoje nós vamos trazer uma palavra sobre culto ao corpo. É algo que tem vindo como mal desse século e nós queremos que você pense nesse assunto, que você esteja atento, porque com certeza Deus tem estratégias para nós. Deus vai nos dar armas poderosas para lutarmos contra esse tipo de ataque, do inimigo. Se você puder, abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E no versículo 28 diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aleluia. Só até aí por enquanto. Aqui esse texto é tremendo, amados, porque ele fala de como o homem trocou a verdade de Deus em mentira. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender, amados, que Deus tem uma verdade absoluta, a verdade da sua palavra. Ela não é uma verdade relativa, ela não depende do que a gente pensa, do que a gente acha. Deus é Deus e Ele tem princípios na sua palavra, A soberania de Deus se estabelece pela sua palavra. Então nós não temos como, amados, questionar a verdade de Deus. Nós temos é que nos submeter, porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E em Romanos 1, ele fala sobre isso, como que os homens mudaram, os seus conceitos. Isso nós vemos claramente vindo muitas vezes através da mídia, as influências que nós vamos sofrendo. Nós começamos a termos conceitos que estão deturpando a palavra do Senhor, que vem contrário à palavra de Deus. E o que a gente fala é assim, mas isso é assim mesmo. Isso é o normal, isso todo mundo faz, Agora é moda o sexo pervertido. Já dizia Gal Costa, qualquer maneira de amor vale a pena, tudo pela paixão, tudo para satisfazer os prazeres. Mas a palavra de Deus, ela fala que isso é algo muito sério. Se você ver lá em 1 Coríntios, se você puder abrir, 1 Coríntios 6, 18... É tremendo esse texto, amados, em que Paulo, ele fala sobre a sensualidade. Em 1 Coríntios 6, 18, ele fala: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Presta atenção nisso. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E, amados, a palavra do Senhor diz aqui muito claro: qualquer outro pecado é fora do corpo, mas o pecado sexual é no corpo, e nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Há um tempo atrás,
quando começamos o nosso ministério de libertação, já vai para mais de 20 anos, nós atendíamos pessoas da igreja, começamos a atender um povo de Deus, e quase todos tinham histórias de abusos sexuais, de situações sexuais que passaram, de depravação sexual. Quase todos tinham uma história assim envolvendo a vida sexual. E eu me perguntei ao Senhor, Senhor, por que será isso? Porque às vezes parece que a gente fala de situações sexuais, não é? E a gente pensa que isso é um preconceito. As pessoas dizem, não, mas isso é um preconceito. Tem todo tipo de pecado, com certeza, né? Existe todo tipo de pecado. Mas Paulo aqui, ele fala claro, e ali Deus me explicou, e Deus falou, é por isso. Porque esse pecado é complicado. Porque ele profana o santuário de Deus. E aí vem a ira do Senhor contra toda profanação do seu santuário. Nós sabemos que quando Jesus entra no santuário, né, na sua casa, e ele entra com aquele azorrague, ele já vai derrubando as mesas dos cambistas, porque eles estavam fazendo da casa do Senhor casa de negócios. E Jesus chegou ali como um leão, rugindo como um leão. A ira do Senhor tomou conta dele. E ele falou, a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. Então a palavra do Senhor diz, mais além que o zelo da casa do Senhor o consumiu. Muito mais nós que somos criaturas de Deus. Muito mais nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Amém? Deus nos criou para servirmos a Ele, para adorarmos, para louvarmos, aleluias. E o que acontece, amados, quando há um pecado sexual, ele profana o santuário de Deus. E é por isso que Satanás, desde quando somos crianças, ele já começa a tentar nesta área, ou a pessoa sofre abusos sexuais, molestamento, né? Estamos vendo aí o caso que está sendo conhecido aí em todo o Brasil, de uma menina de 10 anos que sofreu abusos sexuais pelos próprios parentes e acabou gerando um filho, e agora está esse questionamento, deve abortar, não deve abortar? Sabe, amados, isso é consequência de toda uma sociedade corrupta. No Nordeste isso é muito comum, temos missões no Nordeste, e é muito comum que uma criança ela seja violada pelos próprios avós, pelos próprios parentes, e isso deixa marcas, porque o pecado sexual é no corpo, ele profana o templo do Espírito Santo, e essa pessoa ela pode vir a ter muitos problemas emocionais, né, problemas de comportamento. Então, Paulo fala sobre isso, que nós temos que entender que isso se chama impureza. E hoje nós vivemos um mundo, amados, que tudo isso é normal, onde o sexo está depravado. Às vezes nós vemos filmes que mostram sexo depravado, né? Nós vemos como que a coisa está chegando no auge. E eu fico pensando, meu Deus, lá em Sodoma e Gomorra, na época lá de Abraão, as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do pecado sexual. Era tão grande, que o Senhor não suportou e destruiu aquelas cidades. Eu fico pensando, meu Deus, agora está muito pior. Nós já demos de 10-0 em Sodoma e Gomorra. E por que Deus ainda não destruiu? Porque existe uma igreja clamando. Amém, amados? Existem aqueles que não se dobraram a Baal. Existem aqueles que são fiéis. Existem aqueles que estão declarando, não, Senhor, eu quero ser templo do Espírito. Tenha misericórdia, Deus. E Deus, como ouviu a oração de Abraão, está ouvindo a oração dessa igreja que clama pelos perdidos, por aqueles que estão aprisionados a todo tipo de pecado. Porque se a ira de Deus se derramar, queridos, com a mesma violência que veio sobre Sodoma e Gomorra, vai ser terrível.
Imagine quantas cidades hoje existem no mundo, quantas nações, quantos lugares existe essa depravação. Então isso produz a ira de Deus, e nós vimos lá em Romanos 1, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade, contra toda corrupção do gênero humano. Por isso também Noé, não é? Deus falou com Noé: faça uma arca e coloca ali a tua família, porque só vocês foram encontrados justos. Coloca ali a tua família, porque eu vou destruir toda a terra. E lá em Gênesis 6 fala que veio a destruição por causa da corrupção do gênero humano, a corrupção na área sexual. Por que estamos falando isso, amados? Porque esses conceitos parecem conceitos retrógrados, parece assim, pô, esse pessoal não tem nada a ver. Esses crentes puritanos, mas não é, amados. É coisa muito séria, segundo a palavra de Deus. É muito sério, porque estamos, profanando o próprio santuário do Senhor. Então, o que acontece? Veja lá comigo ainda em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tantos esses como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Aleluias. Portanto, aquele que se une com uma prostituta, diz no versículo 16, se torna um só corpo com ela, porque os dois serão uma só carne. É muito sério isso, amados, o pacto de sangue estabelecido numa relação sexual. Os dois se tornam um. Ou seja, há uma contaminação. Há uma contaminação física e espiritual em cima de um sexo que é considerado depravado. E isso é para a nossa destruição, isso é muito sério. Então nós temos, amados, que estar atentos, porque Deus nos traz um caminho que nos livra de tudo isso, que é o caminho de voltarmos à palavra do Senhor, o caminho da sensatez. É voltarmos à palavra. Todas as coisas me são lícitas, sim, nós somos adultos. Você pode tudo? Pode, mas não deixe que, diz Paulo, que a sua liberdade seja motivo, para dar vazão à carne. Somos livres, mas nós temos que fazer as boas escolhas na nossa vida. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei contaminar por nenhuma delas. É uma questão, amados, de conduta. É uma questão de nós seguirmos os preceitos do Senhor, porque diz a palavra que se nós não seguirmos, volta lá ainda para o texto de Romanos 1, que ele fala que nós teremos uma mente confusa, a nossa mente, versículo 28, olha o que acontece: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Disposição mental reprovável. Ou seja, começa a fazer parte do nosso ser, da mente, das pessoas que praticam moralidade, pensam em moralidade, uma disposição mental reprovável, porque isso vicia. E hoje existem pessoas viciadas em sexo, tudo pelo sexo, tudo por dinheiro. Se a pessoa não é escrava do sexo, ela é escrava do dinheiro. Esse é o resultado do pecado do homem, chegou no clímax. E nesse momento que nosso Brasil está passando pela pandemia do Covid, aí todas as nações foram atingidas, mais ou menos todas as nações praticamente. Nós temos que pensar, amados, porque Deus está permitindo isso, porque Deus está no controle.
Nada fugiu ao controle do Senhor. Por que Deus está permitindo? É um aviso do Senhor. Porque no tempo do fim as coisas serão assim. As coisas serão difíceis. Porque vão acumulando as consequências dos nossos pecados. Pecado não confessado, pecado que não é resolvido, pecado que continua a acontecer, ele vai sobrecarregando a pessoa de pecados. E é o que a palavra diz, chega num clímax. E naquele clímax do pecado, a ira de Deus se revela dos céus, como diz lá no versículo 18, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, amados, existem consequências para as nossas atitudes. Deus fala, você pode, mas vão haver consequências. E nós estamos vivendo, amados, sob uma influência muito grande da serpente veloz. Lá em Isaías 27:1 fala da serpente veloz. Fala desse espírito que se propaga no som. Ele é veloz. Ele é veloz. Eu costumo dizer que antigamente, no meu tempo de jovem, era mais difícil pecar. Porque para pecar, qualquer tipo de pecado, a gente tinha que pular o muro de casa. Mas hoje em dia é muito fácil. Antigamente tinha 2 ou 3 canais de televisão, todo mundo via a mesma coisa e sabia o que estava vendo. Hoje em dia existem muitos canais. Hoje em dia qualquer criança sabe acessar a internet, entra e num toque ela pode entrar no submundo da pornografia. No submundo do satanismo. Ela pode ir se envolvendo com esse tipo de coisas que não só contaminam o nosso coração, mas deturpam a palavra de Deus, a tal ponto que isso é tido como normal. É mentira. Satanás é mentiroso. E ele começa a falar para as pessoas, ele usa artistas lindos, artistas da Hollywood, filmes muito bem produzidos, que falam de pornografia, né, exibem todo o sexo depravado, para falarem, não, mas isso é tão bonito, isso é a nossa liberdade, isso é tão normal. Só que infelizmente essas pessoas não sabem o que é ter paz. Porque a consequência do pecado é que o diabo rouba a nossa paz. Ele tira a nossa paz. E aí Satanás vai trocando a verdade de Deus em mentira. Ele vai falando nada a ver. Isso tudo, amados, é um culto ao corpo, é um culto aos prazeres. Né? Lá na mitologia grega, e é bom a gente lembrar que o unicórnio é um dos símbolos que a mitologia grega usa de liberdade sexual. E é o que mais se vê hoje nos brinquedos, nas roupas, né, de criança, unicórnio nas mochilas, unicórnio em todo lugar. Amados, e uma coisa eu aprendi, cavalo não tem chifre. Então tudo aquilo que não está naquilo que Deus criou, não é próprio da natureza de Deus, é algo demoníaco. Então que cavalo é esse de um chifre só? Ele é um símbolo da liberdade sexual. Ele é símbolo da libertinagem, melhor dizendo. E isso está representando a nossa mocidade atual, nossos jovens, nossos adolescentes e crianças que estão aprisionados por isso. Mas eu estava falando da mitologia grega. Eu sei se você já leu alguma coisa da mitologia grega, mas não é muito difícil hoje em dia, porque a maioria dos filmes da Disney são da mitologia grega, pegam histórias da mitologia grega. E a mitologia grega, ela tem todos os deuses promíscuos. Todos os deuses da mitologia grega são promíscuos, praticam incesto, homossexualismo, todo tipo de sexo depravado, adultério, porque o que eles queriam
dizer, foi uma criação do homem, óbvio, né? Mas o que eles queriam dizer nós deuses somos iguais a vocês. Nós sabemos o que vocês passam porque a gente é igual. Então a promiscuidade é algo que é fundamental na mitologia grega, o culto ao corpo. E havia uma das figuras da mitologia grega que chamava Narciso. Vocês sabem muito bem que Narciso foi um homem que ele se cultuava tanto, ele se achava tão lindo, tão perfeito, ele ficava se admirando tanto, né, lá vendo as suas medidas, seus músculos, que um dia ele se contemplou lá num lago. E ele se achou tão bonito que ele quis ir de encontro àquela figura tão linda e ele morreu afogado. E mais ou menos é o que acontece com todo aquele que cultua o próprio corpo. Morre afogado. Nós estamos vivendo uma sociedade culto ao corpo, onde a gente vê que muitas vezes as pessoas que a gente menos espera, não é? Começam a entrar para o homossexualismo por causa disso. São pessoas que cultuam o corpo. Os atletas, né, das Olimpíadas, aliás, Olimpo era um local sagrado, e os atletas das Olimpíadas, eles praticavam os esportes nus, para que sobressaísse o seu corpo, os seus músculos, tudo isso. Então, amados, isso já não é de hoje. E nós vemos toda essa mitologia grega, toda essa coisa que sempre existiu, que não tem nada de novo. Aliás, a depravação sexual é muito antiga. Já entrou lá em Sodoma e Gomorra em Gênesis, não é? Já entrou nas filhas de Noé, que embebedaram o pai e tiveram uma relação de incesto para gerar uma herança. Então, isso tudo não é novidade. Só que acontece, amados, que quanto mais nós nos afastamos dos conceitos de Deus, quanto mais nós deixamos de meditar na palavra e entender que a palavra é a verdade, não é para ser questionada, não é para ser relativizada, do tipo, eu não penso assim. Interessa o que a gente pensa ou deixa de pensar, Deus Ele é o grande eu sou, Ele é o Senhor, Ele tem uma palavra e a sua palavra não muda. Céus e terra poderão passar, mas a sua palavra não passará. Deus não precisa de culto para Ele ser o Deus que Ele é. Os falsos deuses precisam de culto. Todos os falsos deuses precisam de culto, precisam de velas, precisam de imagens, precisam de um trabalho arriado na praia, ou sei lá, no cemitério, não é? Mas o nosso Deus, Ele não precisa de vela para Ele ser luz, porque Ele é luz, Ele não está em trevas, Ele é a luz do mundo. O nosso Deus não precisa do que a gente pensa dEle para Ele ser fortalecido. O diabo sim. O diabo se fortalece de sacrifícios humanos, o diabo se fortalece de orgias, por isso que o satanismo, ele incentiva a prática de sacrifícios humanos e de orgias, porque o diabo se alimenta, ele ganha força com a maldade, ele ganha força com tudo que é depravado, ele ganha força, ele precisa dessa força para ele existir. Mas o nosso Deus, ele independe do que façamos ou deixamos de fazer, ele é Deus, e ele se revela pela sua palavra, e a sua palavra é revelada através de Jesus, que é o Verbo que veio, que foi enviado, aleluia, e ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não importa mais o que você ou eu pensamos, aliás, eu penso o que a Bíblia pensa, graças a Deus. Mas, amados, Deus não depende da nossa opinião para Ele continuar com a sua visão. Ele não depende se a gente concorda ou deixa de concordar. Ele não depende de você achar que ele é retrógrado, porque ele, né, isso aí já é papo antigo. Não, amados, nosso Deus é eterno. O nosso Deus sempre foi
sempre foi e sempre há de ser. O nosso Deus é eterno. Então, o que Deus tem na sua palavra, amados, vai muito além dos costumes da época, vai muito além da moda, vai muito além dos pensadores, que aliás todos já morreram. Mas o nosso Deus é vivo e Ele continua falando a mesma coisa. E se nós queremos saber o que Deus pensa, nós não temos que perguntar a nenhum sábio, nós temos que ler a palavra. Se nós queremos saber como Deus é, você não precisa chegar diante de ninguém e perguntar qual a sua opinião sobre Deus. Uma vez Jesus perguntou aos seus discípulos, porque a multidão, cada um falava uma coisa. Ele é Elias outra vez, ele é falso, ele é profeta. E Jesus perguntou, e você já tem uma opinião formada? Vocês já sabem quem eu sou? Os discípulos ficaram olhando um para o outro. Mas Pedro trouxe uma palavra revelada dos céus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias! E Jesus falou para ele, muito bem, Pedro, porque não foi homem que te revelou, foi o céu que te revelou. Aleluias! E nós precisamos dessa revelação na nossa vida, amados. Não interessa a opinião de ninguém, não siga a opinião de ninguém, siga o que a palavra diz. Nós estamos vivendo um tempo de influências, um tempo de Twitter, e que um segue o outro, e um depende do outro. O que você acha do governo? O que você acha do aborto? Eu não acho nada, mas eu acho que a Bíblia acha. A minha opinião não interfere nada, o que interfere é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus dá a decisão. Deus é o juiz. Então nós temos que ter uma convicção, amados, de que estamos agradando a Deus ou se não estamos. Agradar a Deus é o quê? Seguir a palavra. Não tem que inventar. Segue a palavra. Vamos lá, o que a palavra diz? A palavra diz que isso é pecado, então é pecado. Mas eu acho, não tem que achar, querido. Não tem que achar, nós não temos que achar. Amados, quem somos nós? Nós somos como a neblina, diz a palavra, que cedo passa. Vem uma Covid, acaba com todo mundo. Cadê os que pensam? Cadê os que acham que são deuses? Cadê os que acham que são imortais? Que as suas palavras vão durar para sempre? Não vão durar, amados. A única palavra que dura para sempre é a palavra de Deus. Aleluias! E por isso nós temos que ficar com a palavra. Porque esses pensadores, eles vão sumir daqui a um tempo. Mas a palavra não vai sumir. É o único livro que é seguido e que ninguém descarta, é a palavra de Deus. Ou bem nenhum, religião nenhuma pôde até hoje demolir a palavra, porque a palavra de Deus é imutável. Então Deus tem uma criação, e Deus criou homem e mulher. E Deus criou a família, Deus ama a família. E Deus criou a vida sexual num contexto muito restrito, dentro da família. Deus criou a vida sexual para o casal. Deus criou com um propósito de unir, de estabelecer uma aliança. Mas o diabo não aceita isso de jeito nenhum, porque o diabo detesta a família. E o que ele faz? Ele vem com um plano B. Mas eu tenho um plano muito legal. E o meu plano é o seguinte, aliás, isso é linguagem de satanismo. Deus não deixa você fazer nada, né? Mas eu deixo vocês fazerem tudo. Tudo. E o inferno vai ser muito legal, está repreendido em nome de Jesus. Mas é isso que o diabo fala. O inferno vai ser muito legal, você vai poder fazer o que você quer, imagina. Deve ser realmente, né? Porque eu não quero experimentar, querido. Se você quiser experimentar, fica à vontade. Mas eu não preciso experimentar com o inferno, porque, aliás, não vai ter a segunda chance. Porque hoje a gente morre, vai direto para o céu ou vai direto para o inferno. Eu prefiro ir direto para o céu. E eu irei, segundo a palavra de Deus, se eu permanecer na presença do Senhor. Amém, amados? Então, amados, o diabo, ele é mentiroso.
Jesus falou que ele é o pai da mentira. Olha lá no Evangelho de João. João capítulo 8, olha que coisa tremenda. Eu amo a palavra do Senhor, amém? Aleluia. João capítulo 8, o diabo não está gostando nem um pouquinho dessa palavra hoje, né, irmãos? Aleluias. João capítulo 8, versículo 34 a 36, olha o que a palavra diz. Aleluias. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado fica nas mãos do diabo, vira um marionete de Satanás. E ele é insaciável, ele quer mais. Porque toda vez que você peca, você faz o diabo ficar mais forte. O demônio se fortalece com o nosso pecado. O demônio ganha força com o pecado, com atitudes abomináveis. Mas Jesus veio para nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E na palavra, versículo 32 ainda, lá atrás diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acho tremendo, porque esse tem sido, não é, a palavra que o presidente trouxe para a nossa nação. Ele não é mito, ele não é Deus, nem é pastor. Ele é um homem comum com suas falhas. Mas Deus se agradou dele ter pego esse trecho da palavra e ter falado: conhecereis a verdade. Amados, a verdade está sendo revelada nesta nação. Deus está levantando a tampa do esgoto e está mostrando tudo que estava escondido, toda a lama que estava cheirando mal. Deus está mostrando: conhecereis a verdade vos libertará. Amados, a verdade é libertadora. Quando a gente entende que as práticas que nós estamos tendo, possamos estar tendo de pecado sexual, é pecado, isso é libertador. Porque o mundo, a mídia fala o contrário. Nada. Você pode tudo. Seja feliz. Quando essa pessoa começa a envelhecer um pouquinho, ela descobre que a beleza do corpo já não é mais nada. E pior que agora ela não tem ninguém querendo o corpo dela também. E aí vem um vazio muito grande. Quantas pessoas vivem o resto da vida vegetando, porque acabou. Não adiantou nada ter gastado a sua mocidade fazendo o que quer, se depravando, porque o nosso corpo é de pouca duração, querido. A nossa beleza é de pouca duração, amado. Tem gente que não quer se convencer disso, mas é uma fatalidade. A nossa carne é corruptível. A nossa carne vai para debaixo da terra, querido. Mas o nosso espírito, oh aleluia, nosso espírito vai para a glória. O nosso espírito é eterno. E é o nosso espírito que sustém a nossa vida, que sustenta a nossa vida, nos dá alegria, nos dá prazer de viver. É o espírito, não é o corpo. Oh, aleluias. E Jesus falou que Satanás é o pai da mentira. E fala isso, né, para os judeus. Ele fala: olha, Satanás é o pai da mentira, e vocês têm falado que ele é o vosso pai. No versículo 44, olha o que diz aí, João 8, 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas Jesus é a verdade que nos liberta. Oh, aleluia. Satanás é mentiroso. Ele fala para você: não, vai em frente. Tudo é bom, tudo que você quiser. Hoje existe esse lema. Eu não sei mais o que pode acontecer de ruim, porque se já chegou no nível da pedofilia, eu acho que não tem mais nada ruim para acontecer.
mas nada ruim. Tocaram nas crianças. As crianças estão sendo profanadas. As crianças estão sendo abortadas. Agora a França, tão liberal, querendo dizer que é moderninha, está aí, falando, né, de que se pode se abortar a criança com 9 meses. Com 9 meses, uma criança, a mãe pode abortar. Amados, não tem coisa pior. O que vai acontecer mais? O que precisa acontecer mais para a gente entender que Satanás é o príncipe desse mundo e ele está reivindicando súditos. E todas as vezes que uma pessoa cai no laço do inimigo e ela prejudica dessa forma ou o seu próprio corpo ou a vida de alguém, isso tem tocado em Deus e a ira de Deus tem se revelado. E o Senhor Jesus falou que isso ia acontecer no final dos tempos. Sinais. O mundo não vai acabar não, queridos. São sinais de que a igreja está próxima de ser arrebatada. E em nome de Jesus eu quero no primeiro trem, amém, amado? Porque o segundo vai ser tenebroso. O segundo trem vai ser tenebroso. Quem ficar aqui nessa terra, sem a igreja, sem o Espírito Santo, misericórdia. Misericórdia. E Jesus é muito claro na sua palavra. E no mesmo texto lá de 1 Coríntios, capítulo 6, Coríntios, Paulo está tratando muito da sensualidade. Por quê, amados? Porque era um local extremamente depravado. Era onde, em Corinto, né, era onde havia todos os falsos deuses, o templo da Diana. Gente, o negócio era barra pesada lá em Corinto. E ele está ensinando ao povo. Jesus, ele não veio para nos matar, ele veio para nos salvar. Mas ele estava abrindo os olhos do povo. E ali Paulo fala, né, muito claro, 1 Coríntios 6, versículo 9 a 11. Olha que palavra abençoada. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Eles podem ficar no governo por um tempo, mas logo Deus vai resolver isso. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, que é os habitantes de Sodoma, que praticam as mesmas coisas que Sodoma, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Oh, aleluia! Paulo está falando, gente, não vai entrar no reino dos céus. Abre o olho. O diabo não quer que você entre no reino dos céus por 1 minuto de prazer, a eternidade toda sofrendo. E não começa só depois que a gente morre, não, queridos. O inferno começa aqui, porque o diabo já começa a torturar. O diabo vem cobrar. E aí aqui fala, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Amados, é a palavra de Deus. As pessoas falam, não pode falar contra o homossexualismo. Eu falo, eu denuncio, porque a igreja é a casa de Deus. E eu estou falando para os filhos de Deus que ouvem e entendem a palavra. O Senhor está dizendo que Ele não criou efeminados, Ele não criou homossexuais. Isso é consequência do pecado, isso é consequência de traumas, isso é consequência de tantas coisas, mas não é a prática que Deus espera de nós, filhos de Deus. E lá em Apocalipse, acho tremendo isso, amados, Apocalipse 22, que está falando da Nova Jerusalém. Aleluias, versículo 14 e 15, para terminar. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, que são os da descendência de Cão, os feiticeiros, os impuros,
os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E a impureza, né, nós já sabemos, lemos lá em Coríntios, em tantas palavras, todo tipo de lascívia, todo tipo de prática sexual, desejo sexual ilícito. Amados, hoje nós vemos pessoas vivendo uma vida dupla. A tecnologia é uma bênção, mas nós temos que saber controlá-la. A tecnologia é uma bênção, mas nós não podemos ser dominados por ela. Nós não podemos, amados, estar no púlpito pregando e termos uma vida criminosa na madrugada, no nosso computador, vendo pornografia, assistindo cenas terríveis. Terríveis. O diabo tem entrado, tem destruído casamentos, através de relacionamentos, sites de relacionamentos. Marido e esposa estão se distanciando. Cuidado, amados, porque o diabo é sutil, é a serpente veloz. O diabo não perde tempo. Não perde tempo. Tem gente com uma vida dupla. Uma vida de crente e uma vida do submundo, da pornografia e sei lá mais de quê. Cuidado, amados, porque Satanás vai pegar as mesmas coisas que ele te ofereceu para te condenar. Ele vai pegar toda essa tentação que ele te ofereceu e falou: vem, porque eu sou bonzinho, eu vou deixar você fazer tudo que você quer. Legal isso, né? Tá gostando? É legal, mas ele vai pegar isso tudo aqui e vai te acusar diante de Deus. Olha lá, ó. Vou matar, porque ele diz que é teu filho, mas ele é meu. Ele bem que gosta do que eu faço, do que eu apresento nos filmes. Ele se sacia disso. Então, amados, a mesma coisa que o diabo usa para nos seduzir, ele usa para nos acusar. Ele usa para nos matar, ele é o tentador, ele é o acusador, ele é o traidor. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Aleluias. A primeira coisa, amados, que nós temos que fazer então é comparar a palavra de Deus com os discursos que temos ouvido, com os conceitos do mundo. Existem os princípios do mundo e os princípios de Deus. Nós não podemos dizer que somos filhos de Deus e estarmos vivendo os conceitos do mundo. Nós não podemos, amados, porque nós não estamos enganando nem a Deus nem o diabo. Ou nós somos do mundo ou nós somos de Deus. E os princípios de Deus são muito diferentes dos princípios das trevas. Muito diferentes. O diabo é enganador. E ele fala que fazer o que a gente quer é liberdade. Mas Deus fala que a nossa liberdade sempre tem que estar debaixo da autoridade da palavra do Senhor. Foi por isso que Adão foi expulso do paraíso, porque ele não submeteu os seus desejos à autoridade de Deus. E é isso, amados, que tem acontecido. Satanás é o mesmo que trai, é o mesmo que seduz, é o mesmo que joga a tentação e depois ele vem te acusar e fala: ah, é? Você bem que gostou. Agora deixa que eu vou te torturar. Porque ele é o torturador. E ele vem, ele sapateia na vida de uma pessoa. E ele fala: não, mas peraí, mas você não era meu amigo? Quem disse que eu sou seu amigo? Alguém falou alguma coisa por acaso? Você gostou. E eu tenho muito mais para te dar. Essa é a linguagem do satanismo. Eu tenho muito mais para te dar. Eu tenho poder para te dar. Só que em troca disso, você só vai me dar uma coisa: a sua vida. Jesus não negocia conosco. Pelo contrário, Jesus veio para que nós tivéssemos vida. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos vida. Deus não negocia conosco, amados. Deus, ele veio para nos conceder a vida eterna. E basta nós crermos no Senhor Jesus e entregarmos nossa vida a Ele e falarmos: Senhor, eu quero te servir. Deus não quer que ninguém o sirva por obrigação. Sabe, eu fico meio incomodada às vezes, irmãos, como às vezes nós temos que nos conduzir na igreja
Sabe, é como se a gente estivesse lançando pérolas aos porcos, porque o povo de Deus parece que se acomodou. Não quer saber de Deus. Não quer saber da palavra. Não quer saber do que agrada a Deus e o que não agrada. E às vezes os pastores ou os líderes, não sei, temos que estar plantando bananeira para agradar o povo. Para atrair o povo à igreja. Eu me recuso a isso, irmãos, porque para mim, o Senhor é o meu maior tesouro. Ele é o meu maior tesouro, eu sirvo a Ele porque eu o amo. E eu não consigo entender um crente que não ama o Senhor, está fazendo o quê? Com tudo aquilo que recebeu de Deus. Uma coisa é nós estarmos passando lutas, e outra coisa é desprezarmos o Senhor. Uma coisa é nós estarmos sofrendo e tentando nos libertar. E outra coisa muito diferente é nós acharmos que não precisamos do Senhor. Tanto faz. Tanto faz. Não é assim na minha vida. E graças a Deus eu posso dizer isso de púlpito. Eu prefiro estar com o Senhor. Eu prefiro estar com o Senhor. Não interessa quem concorda ou deixe de concordar com o que nós pregamos. Eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. Que você tenha, querido, autoridade para falar isso para o diabo. Quem é você, Golias, para afrontar o exército de Deus vivo? Nós podemos dizer isso. Quem és tu, Golias, para afrontar a nossa nação? Quem és tu, Golias, para destruir a minha casa, para destruir a minha vida? Você não é nada. Você é um gigante falido, porque Jesus está comigo. Jesus é o meu Senhor e Ele já venceu a morte, já venceu Satanás. Aleluias, querido. Tenha essa convicção. Tenha essa convicção. Você com essa convicção, não há nada que derrube você, querido. Se você está com Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Resta saber se você está com Deus ou não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo, ele pode chegar perto de você, querido. Você pode sentir até, a respiração dele, mas ele não pode te tocar, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E você tem toda a autoridade contra o inimigo. É isso que Deus quer te dar, querido. Deus quer te dar essa alegria. Oh, aleluia, de saber que nada pode te acontecer que Deus não queira. Deus não vai permitir, amado, que você morra antes do teu tempo. Não tem Covid, não tem nada que tire a sua vida. É Deus que pode levar a nossa vida quando Ele quiser. Mas não é o diabo, não. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia, glorifica o Senhor na sua casa. Aleluias, esse é o momento, Deus, essa é a hora do Senhor tocar nesse povo. Senhor, abençoa teu povo. Jesus não veio para a morte, Jesus veio para a vida. Ele não veio nos acusar, Ele veio nos instruir. Oh, aleluia, Ele está interessado na nossa vida, querido. Ele está interessado em nós. Ele está preocupado com a tua alma mais do que com o teu corpo, querido. Mas se o nosso corpo já é preocupação de Deus, imagina a nossa alma. Ai, como Ele nos ama, como Ele chora por nós, como Ele sente a falta dos seus filhos, como Ele quer a nossa presença com Ele, mais do que a gente quer a presença dEle. Ele anseia também por nós. Aleluia. Eu quero que você medite sobre isso e depois nós vamos orar. Deixa o Senhor te tocar com esse cântico que nós vamos entoar ao Senhor. Deixa o Senhor te tocar. Aleluias. Oh, aleluias. Xererebalabás. Espera
de Deus chegue na tua vida. Oh, aleluia. Profetizamos nessa hora, Deus, a libertação do teu povo. Visita o teu povo nesta hora, Senhor. Visita, Pai, com teu Espírito Santo, nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça de Deus. Só o Senhor, Pai, só o Senhor pode nos mostrar. Ah, Senhor, tira a venda dos nossos olhos. Oh, Senhor, faz-nos ver as coisas pela sua ótica. Mostra-nos o pecado. Mostra-nos, Senhor, como o pecado tem se alastrado, como ele tem tomado conta, Deus, dessa nação, desse mundo. Mas há uma esperança, Deus. Há um povo que não se dobrou ao inimigo. Há um povo fiel. Há um povo que clama pelos perdidos, que clama por aquele que está vivendo debaixo de tortura e não sabe que poderia ser livre. Liberta, Deus. Liberta o teu povo dos vícios. Liberta o teu povo da avareza. Liberta o teu povo de toda prática de sexo ilícito. Deus, não deixe que essa nação aprove, Deus, a pedofilia. Que haja punição para o pecado, Deus. Que haja punição, Pai, para o erro. Porque, ó Deus, o Senhor estabelece o seu trono em justiça. Abre nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver todo o esquema de Satanás, nos aprisionando, nos robotizando, nos tornando marionetes em suas mãos, nos levando a ser escravos do pecado. Mostra, Deus, que nós possamos ser verdadeiramente livres, Senhor. Oh Deus, nós clamamos a Ti nesta hora. Senhor, liberta o teu povo. Começa, Deus, pela tua igreja, por todos que estão cativos, Senhor, que vivem uma vida dupla, Deus. Oh Deus, que haja confissão de pecados, que haja arrependimento sincero, Deus. Visita aqueles nessa nação, Deus, que não te conhecem. Oh Pai, que eles venham a ter um encontro contigo e serem livres, Pai. E serem verdadeiramente livres. Que não precisem de nada para se sentirem, Senhor, importantes. Não precisem, Senhor, de um relacionamento sexual, de um carro novo ou de coisas, Senhor, desse mundo, para se sentirem importantes. Mas, ó Deus, que o Senhor nos sacie e que o Senhor acrescente em nossas vidas tudo o que precisarmos, Pai. Oh, porque o Senhor não desampara o justo. O Senhor presenteia, o Senhor é galardoador dos que o buscam. Leva o teu povo, Deus, a ansiar por Ti, a amar a Tua palavra, a amar, Senhor, os Teus preceitos, Senhor. Oh Deus, nós amamos o Senhor, amamos. Tudo que vem de Ti é muito bom, até a Tua exortação é muito boa. Porque nós sabemos que Tu és um Pai de amor que cuida de nós e nos ensina o caminho que devemos andar. Oh, aleluia. Em que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guarde os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus. Guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém, queridos. Continue fazendo essa corrente. E nós estaremos depois na 8ª
nova semana, né? Depois que terminar a 7ª, nós vamos fazer um complemento falando de crianças, de libertação de crianças, como o inimigo pode oprimir uma criança e como Deus vai dar armas e estratégias para pais, para professores, para todos nós orarmos e protegermos nossas crianças. E Deus te abençoe, querido, seja fiel. Em nome de Jesus. Amém.